Nós temos uma senha aqui no Bom Dia Café. Quem já foi... Você não está no ar ainda, tá? Só estou te vendo, não estou te ouvindo. Mas eu vou avisar você, tem uma senha. Você passou perfume para dar entrevista? Ah, bom, então tá bom. Então... é já para entrar no clima. Bom dia. Bom dia. Ah, tá tocando logo cedo, é isso. É o despertador, eu tô 2 minutos adiantada, veja Tá bem. Exatamente, tá 2 minutos adiantada. Adoro. Bom dia, Dora, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia. Eu vou bem, e você? Eu vou me dar a liberdade de não chamar nem de doutora, nem de senhora, desculpa. Por favor, por favor. Aqui é um café mesmo, né? Eu chamo as pessoas para o café aqui no quintal, para a gente ficar mais à vontade, conversar com mais tranquilidade, né? Eu apresentei você hoje como uma possível candidata ao cargo de presidente da OAB estadual, é isso, né? Mas eu queria conversar com você também sobre outras coisas e falar a respeito de outras questões também que foram levantadas, inclusive no release que o pessoal da assessoria de imprensa passou, que foi bem bacana, né? Primeiro, a gente vê a assessoria de imprensa na OAB, o que já é um alento para uma jornalista, entendeu? Mas o que eu queria mesmo era começar assim, eu vou usar um termo bem forte, tá? Você não fica bravo. Não é muita pretensão uma mulher querer ser presidente da OAB de São Paulo, esse mundo de masculino? Bom, Estela, logo cedo, estou vendo que aqui a coisa vai ser quente, já. Está me faltando a minha xícara de café, que não está aqui do ladinho na minha mesinha. Olha, eu acho que é o contrário de pretensão. Na realidade, acho que agora é inevitável. Nós estamos, assim, no mínimo. São 90 anos de OAB, mais da metade das advogadas inscritas nos quadros da OAB, e somos muito, o nosso estado, que certamente reúne o maior número de colegas, são 350 mil advogados, somos uma maioria de mulheres. É muita gente, exato. É mais do que toda a população de São Carlos, só para você saber. E nunca, jamais elegemos uma advogada mulher. Então, acho que isso dá bem a medida do que talvez, assim, diferentemente de pretensão, talvez me falte um pouco de pretensão como uma boa pré-candidata, Estela, em breve a campanha começa efetivamente, mas acho que é um movimento hoje sinalizado por todo o Brasil. Eu fico muito feliz de poder contar aqui que já somos 26 pré-candidatas à presidência da Ordem no Brasil todo, e que na última eleição, 0 mulheres foram eleitas para essa posição, que é uma posição de referência para a nossa classe, né? Isso no Estado, né? Você está falando como em OAB estadual. Eu estou falando que no cenário nacional, no pleito de 2018, nenhuma mulher foi eleita no Brasil todo. Eram 27 homens eleitos presidentes das suas respectivas OAB. Nós já tivemos, não em São Paulo, mas em outros estados, presidentes mulheres. E nós nunca tivemos também no Conselho Federal uma presidente eleita. Então, realmente tem um atraso, tem um descolamento com a base da nossa profissão, né, com o retrato da nossa profissão, que é bem amplo. Como eu falei, os números até assustam quando a gente pensa nesse universo, nesse contingente de pessoas, e foi também por isso que, em dezembro passado, o Conselho Federal aprovou, pela iniciativa e por muito trabalho das conselheiras federais mulheres, né, ladeadas por homens nessa campanha, uma regra de paridade de gênero. Então, nessas eleições, as chapas terão necessariamente metade de advogadas e metade de advogados. E junto com essa mudança fundamental, Estela, para a gente tentar aproximar, né, as entidades e as instâncias decisórias da OAB do retrato da advocacia, que trabalha no dia a dia, seja em que área que for, que vai para o fórum de audiência, no meu caso, que sou do criminal, que vai para a delegacia, nós trouxemos também, e o Conselho Federal encampou,
a regra da equidade racial. Então, hoje, essas chapas têm um desenho com 30% de vagas reservadas aos colegas e às colegas da advocacia negra. Ô, Dora, eu falo sempre aqui que a questão do feminismo não se trata de que as mulheres são melhores do que os homens, não é essa a ideia, né? É o contrário, é para que todos tenham a mesma oportunidade, né? E, obviamente, que em 90 anos de história, não ter nenhuma mulher eleita não é decididamente por falta de competência, né? Óbvio que não. Ainda mais com essa... Você falou que a metade dos advogados no Estado é mulher, é isso? Foi isso que eu entendi direito? Já passamos da metade. Isso é interessante, porque, lógico, é um sinal dos tempos. Quando você vai descendo na linha etária, eu já tenho 50 anos. Então, eu penso na OAB de quando eu comecei na profissão, né? Que era uma OAB muito respeitada, com voz ativa. Outro dia eu conversava com duas colegas suas de profissão, duas jornalistas numa entrevista em Campinas, e uma delas me dizia muito simpática, mas Dora, eu lembro de você aqui em Campinas, no caso, enfim, apurava-se a morte do prefeito há mais de 20 anos atrás, e naquele momento, né, sempre que o Brasil enfrentava uma situação especialmente delicada, uma questão de relevância pública, além de, obviamente, todas as questões associadas ao direito, a primeira coisa que a gente fazia era buscar um pronunciamento da ordem. E isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. E nessa conversa, quer dizer, eu acho que parte disso é sintoma de como a ordem se distanciou realmente da representatividade que ela necessariamente precisa ter. Então, dentre os mais jovens, você vai chegar em 60% de mulheres. Ou para quem vai a uma faculdade de direito, né, e conversa com uma turma e encontra inexoravelmente mais alunas do que alunos sentados ali pensando nas carreiras jurídicas. É uma boa coisa que eu tenho para dizer a respeito da nossa cidade aqui de São Carlos sobre essa questão, é que a presidente aqui da OAB São Carlos é uma mulher, e ela não é a primeira, né? Ela já é a segunda. Nós já tivemos a Zazá, que todo mundo conhece ela como Zazá mesmo, não adianta eu falar nem o nome dela certo, e agora a gente tem a Ariadne Leopoldino, que foi eleita também presidente da OAB de São Carlos. Então, é um alento, né? A gente saber que a OAB daqui de São Carlos já está na segunda mulher como presidente. Mas, certamente, aí tem uma questão do Estado que precisa ter uma outra visão, né? Não só pelo fato de ser uma mulher, mas, como você colocou, voltar aquele comportamento que a gente sempre espera da OAB, né? Eu tenho 56 anos e eu lembro sempre que tudo que acontecia no Brasil tinha a gente, como jornalista, ia atrás da OAB para saber se aquilo estava certo, se aquilo estava errado, né? Então, tinha uma participação realmente mais direta a respeito da OAB na vida brasileira, né? Se me permite, antes de você passar para a próxima pergunta, eu acho esse dado que você traz fundamental, né? Quando a gente pensa em São Carlos, com duas presidentes na história, hoje liderada aí por uma advogada, e não é só São Carlos, eu acho que isso precisa ser pontuado, que é um discurso que chega aqui um pouco na capital e que, mas o interior é extremamente conservador, vocês não deviam montar uma chapa com duas mulheres na cabeça de chapa, porque somos eu como pré-candidata à presidência e a Lázara Carvalho, a Zara, como pré-candidata à vice-presidência. E eu acho que essa informação, que, como eu falei, em várias rodadas e passeios de Kombi nós encontramos pelo nosso estado, é um retrato que desmente essa ideia que chega aqui de descolamento. Não, gente, não é isso. Definitivamente não é isso. Lógico que, em termos de representatividade global, quando você senta e olha em Brasília uma galeria dos retratos da ordem, né, de presidentes da ordem, só de homens brancos, isso assusta. Mas esse dado que você traz, ele corresponde exatamente ao sentimento que a gente vem colhendo, conversando com a advocacia. A advocacia
na sua base, no seu funcionamento, no seu dia a dia, não tem mais um questionamento com relação à competência, à possibilidade, né, se é adequado, se não é adequado, as perguntas mais surreais que a gente escuta, mas você acha então que as mulheres estão preparadas a exercer um caso como esse, um cargo como esse? Ou então, mas quem tem escritório, quem tem filhos, quem tem casa, mas o seu marido achou que é ok. É para acabar, é para acabar. Então, eu acho que essa mensagem que você dá, esse é um dado que eu quero deixar aqui muito claro, isso está no imaginário das pessoas, porque as advogadas estão aí trabalhando, conhecem a profissão, conhecem as mazelas do dia a dia, né? E acho que a gente já mostrou que estamos preparadas para tudo, né? Damos conta de tudo, temos que ir ali, e isso é muito legal. Então, acho que a advocacia, ela é uma profissão que tem algumas agruras em comum. Quando a gente pensa na questão das prerrogativas, na questão do tratamento horizontal, ou seja, uma profissão que a gente precisa dialogar com respeito, com cordialidade, com voz ativa, você vai representar o seu cliente, a sua causa, numa condição de muito comprometimento, seriedade, buscando um resultado melhor possível. E essa situação ela é comum, né? Independentemente de onde você esteja falando. Então, é falacioso você criar uma disparidade entre interior e capital num quesito como esse. E acho que esse seu dado mostra até que o interior está na frente nesse aspecto de já ter eleito nas subseções diversas mulheres. E duas mulheres, a atual presidente eu já não conheço tanto, mas a Zazá eu conheço bastante, são duas mulheres extremamente competentes e delicadas, gentis, sabe? Elas têm todas as características que eu acho que são realmente necessárias. Como nós temos aqui uma advogada já que é uma cafezeira, ou como a gente brinca aqui, o pessoal que assiste o Bom Dia Café é chamado de assistente. Mas isso é uma piada interna, Dora, depois eu mando para você a explicação. Ela está falando que existe, que a doutora Patrícia Vanzolini também é pré-candidata a presidente da OAB estadual. Ah, bacana, né? Gostei disso. Mas aí, desculpa, né? A Dora tem assessoria de imprensa, adorei. É assim, ó. E a gente também está colocando que a OAB deixou muito a desejar na defesa das prerrogativas e na defesa dos advogados. R$100 de ajuda financeira na pandemia. Caramba. É isso. Bom, ok. Dora, tem uma questão também que foi levantada, inclusive, pela sua assessoria, que eu achei interessante, que é a baixa participação dos advogados nas votações anteriores, né? Porque 300 mil advogados é advogado pra caramba, hein? Vou até comentar a mensagem da assistente, porque eu não posso perder essa deixa de Sim. comemorar e dar as boas-vindas, né? Cumprimentar a decisão da chapa da Patrícia Vanzolini, inverteu com o Leonardo Sica, são dois colegas do criminal. Então, ontem à noite, a Patrícia diz que virá, ainda somos todos pré-candidatos, mas que registrará a chapa invertida. Portanto, o Leonardo Sica será vice de Patrícia Vanzolini, e eu fico muito feliz com isso, porque, de novo, Estela, representa exatamente o que nós estamos falando, um movimento, um sentimento que está presente, que a hora é da mudança, né? Aí essa hora é agora. Quando a gente pensa em 90 anos de ordem, faz todo sentido. E acho que esse dado está diametralmente, assim, umbilicalmente ligado à questão da representatividade. Eu olhei os números de São Carlos, não quero errar, mas são bem parecidos, aí sim, com as eleições no total. 45% dos advogados e das advogadas inscritos não participou da eleição. Ou seja, embora o voto seja obrigatório, não foram votar e acabaram optando por justificar por e-mail, mandar pagar uma multa e não participar do pleito. Isso é muito triste, né, Estela? Então, acho que nesse momento, antes né, nós temos aí mais uma semaninha para que esse desafio, essa jornada, essa trajetória que já vem sendo de muito aprendizado, seja chamado propriamente de uma campanha. Então, acho que o passo agora é mobilizar todo mundo a participar
desse processo eleitoral. E por quê? Porque quando quase a metade não vota, o que a gente está escutando? A gente está escutando que a OAB perdeu o significado para as pessoas, né? Que a OAB, para os próprios colegas, em certa medida, passou a ser aquela entidade que é essencial para o exercício da nossa profissão, portanto, você paga uma anuidade para fazer parte formalmente dos quadros da entidade, e aí, às vezes, a pessoa deixa de ver valor naquela entidade, não só para si, né, para o indivíduo, mas especialmente, como a gente falava no início, para o campo do debate das ideias, né, para o campo da defesa das garantias fundamentais do ser humano, para o campo de um cuidado, de um olhar para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, né? Nós estamos aqui vivendo um momento de muita intensidade, de muitas tensões, para qualquer advogada, na área que for, não é, Estela? Quando a gente vê discursos de agressão aos tribunais superiores, discursos como esse, a população está indo para as ruas, então é um momento em que mandar uma mensagem forte, né, ter uma representatividade forte de que a advocacia tem esse papel público de defesa das instituições, de esperança, de que as vias institucionais são fundamentais, de que dialogando a gente se entende. Até eu vejo isso muito para os jovens também. Os jovens que chegam hoje na profissão, que vão estudar direito, querem um país melhor, né? Querem fazer a diferença na vida das pessoas, trabalham com comprometimento. Então, realmente, 45% é um dado que espanta. Nós precisamos mobilizar a classe a se aproximar, criar esse vínculo de afeto e participar. Temos até uma hashtag, que é Vota OAB-SP. Escolha a sua chapa, escolha, né, a candidata ou o candidato com o qual você mais se identifique, mas não deixe de votar. Tá. Dora, eu tenho a impressão, e aí gostaria que você dissesse se está errado, ok, não tem problema. Mas eu tenho a impressão que as pessoas voltaram a acreditar, ou estão acreditando, nem acreditar não é o termo, mas elas entenderam que elas têm direitos garantidos por lei e que quando alguma coisa errada acontece, elas precisam buscar esses direitos, né? Eu vejo, até por conta do que a gente estava falando agora, pela nossa idade, né? Quando eu comecei no jornalismo 30 e tantos anos atrás, era difícil você ver alguém buscar os seus direitos na justiça, como a gente costuma falar, né, mais popularmente. Ação judicial era uma coisa que você realizava quando o interesse era gigantesco, né, quando você tinha milhões envolvidos, ou alguma coisa muito grave, seu direito de liberdade, por exemplo, cerceado. E hoje me parece que as coisas, quando não são resolvidas da forma adequada, as pessoas têm buscado mais a justiça por isso, têm buscado mais o advogado. Às vezes nem é preciso chegar no fórum, os casos. Você percebe isso também? Você tem essa sensação ou não? Sem dúvida. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente imbricada com as questões do direito. Então, como você falou, Estela, seja lá em que cenário for, a gente pode estar tratando de uma questão do consumidor, né? Ou a gente pode estar tratando das questões trabalhistas, mas nós temos realmente essa proximidade com buscar os direitos, com ter uma situação que se resolve pelas vias formais. A advocacia também participa e tem essa missão da resolução de conflitos, na mediação, né, nos diálogos que se dão, não necessariamente numa sala de audiência. Eu venho do contencioso, porque eu sou criminalista, né? Então, a minha advocacia, há muitos anos, é aquela advocacia do inquérito, do processo, do julgamento, é o que eu sei fazer melhor, mas muitas vezes o melhor conselho que uma advogada pode dar é que aquela briga não vale a pena, e nesse momento também a advocacia participa da vida da população. Então acho que isso tem um outro lado, que é o lado do sofrimento de toda a sociedade e também da nossa classe dos advogados durante a pandemia. Então, Estela, quando você aponta, e acho que aponta muito bem, que o brasileiro ou a brasileira estão mais cientes e preparados para ter os seus direitos respeitados, a gente tem que pensar também que na pandemia, essa situação de recessão econômica intensa, o receio, o medo, afetou
todo mundo, né? Quer dizer, ninguém passa incólume desse cenário inimaginável que nós estamos atravessando aí. Estamos indo para 2 anos, né? De uma realidade alternativa, nunca antes imaginada. Então, a advocacia... Nunca antes imaginada, é bem isso mesmo, nunca antes imaginada. Não dava, nem quem gosta de ler ficção científica só, né? Ver aquele filme que você fala, meu Deus, impossível. Não, eu adoro ficção científica, todo mundo já pensou, já fez filme sobre pandemia, mas não nesse nível, né? Não com esse tipo de situação, enfim. E essa duração, né? Então, é importante para a advocacia, nesse momento, estar antenada em tudo que é novo. Nós tivemos que aprender, muito antes da pandemia, a advogar no processo eletrônico. Hoje você tem o seu certificado, você tem todo um preparo para o ambiente virtual. Dora, desculpa, vou aproveitar seu gancho aí da tecnologia e da situação da pandemia, porque o bom de ter outro advogado na parada é isso, ó. Judite está colocando de novo, né? 350 mil advogados do Estado, todos com certificado digital, e as eleições não serão digitais. A OAB precisa se modernizar. E aí eu vou colocar aqui que eu trabalho faço assessoria de imprensa para uma entidade de classe também, para a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, e eles também não têm eleição digital, que foi uma reclamação também agora com relação a esse comportamento. Essa é uma realidade? É possível essa alteração? Olha, Estela, esse tema eu conheço de perto, porque tenho acompanhado ele desde o início da pré-candidatura. Nós estamos voltando lá para março. Isso é super bacana da gente conversar. Em 2011, na época, o presidente da ordem era o Durso, que ficou bastante conhecido, né? Eu conheci, ele veio para cá, acho que uma vez. Então, Durso já tinha um grupo de estudo montado em 2011 para a implementação do voto online. Você mencionou uma outra entidade de classe que não tem, mas o que nós pesquisamos é que muitas têm, que hoje o voto online é seguro, é auditável, e, Estela, ele representa, inclusive, uma economia para a entidade. Nesse momento que a classe precisa de um cuidado, de um apoio, né? Precisa suavizar os seus custos e os seus gastos para poder dar um refresco para o pessoal nesse pós-pandemia, nesse cenário tão delicado, e mais ainda, cuidar da saúde de nós todos, porque a gente está hoje respirando assim, pensando, puxa, o cenário está melhorando, mas nós estamos falando num cenário de 500 mortes de média móvel. Nós estamos falando nesse país que perdeu 600 mil vidas. Então, basicamente, para deixar muito claro, a regra já mudou, foi aprovado. Todas as OABs podem realizar a votação por um sistema online, ou seja, do conforto da sua casa, do seu escritório. Esse mecanismo, ele é auditável, ele é confiável, e na última reunião que se discutiu, né, isso no Conselho Federal, surgiu a oportunidade, veja bem, bastava levantar a mão e dizer, eu também quero fazer. E, infelizmente, os nossos representantes da atual gestão decidiram que São Paulo ia ficar off. Então, outros estados já farão, pelo regramento novo que foi aprovado, é possível, ou seja, nas próximas eleições, né, esse será o mecanismo, porque ele é um mecanismo intuitivo para uma entidade de classe. Diria uma gaúcha, amiga minha, que o cavalo passou encilhado e ninguém montou, é isso? É um pouco isso. Então, realmente, daí eu reforço a importância da gente se engajar e mobilizar, porque, vamos dizer, se a gestão sinaliza hoje que ela quer menos representatividade, que ela achou que foi bom, né? Quanto menos gente votar, melhor. Aqui não. Aqui, acho que o sinal muito claro é que a gente quer ouvir a advocacia, que a advocacia faça a sua escolha, uma escolha consciente, e venha participar da OAB, porque a OAB, ela é uma entidade, né, que tem muito a oferecer em termos de guia ético, um porto seguro para a advocacia. São várias questões intrincadas, advogar não é fácil, muita gente advoga sozinho, né? Então, você tem
na sua imensa maioria, autônomos, pequenas estruturas, você tem categorias com demandas específicas, então minha mãe, por exemplo, já está aposentada, mas era procuradora da Fazenda, né? É toda uma carreira com particularidades que também precisam estar acolhidas, entendidas, quais são as prioridades da advocacia pública. Portanto, a ordem, tradicionalmente, historicamente, sempre fez muito pelos seus, né? Quando a gente fala, precisamos resgatar o orgulho, precisamos valorizar a nossa profissão, isso passa necessariamente pela classe se sentir próxima, né? Se sentir falando a mesma língua e abraçada por essa entidade que é a nossa OAB. E aí, só para lembrar aí os nossos assistentes, se você não vota, alguém vota por você. E aí não vai defender o que você pensa, vai defender o que ele mesmo pensa. É a sua escolha, né? Você acha que não é importante votar numa entidade de classe, que isso não tem nada a ver, depois você não reclama, eu acho, né? Tem direito à reclamação quem votou, quem não votou tem que ficar quieto, porque não foi lá votar, né? E ainda que o voto na OAB é obrigatório, né? Entendi direito isso também. É isso, é obrigatório. É até curioso, né, Estela? Se você não vota, você justifica por e-mail, mas votar à distância você não pode, é incongruente. Aqui vale. Incongruente, Você elogiou a assessoria de imprensa e são mulheres muito bacanas mesmo, aqui meu agradecimento, hoje a Fernanda está aí dialogando com você, e eu vou aproveitar para fazer o que ela sempre me manda, né, que é o siga as nossas redes, Dora Cavalcante Oficial, porque lá você vai poder seguir efetivamente essa campanha de mobilização pelo voto, vota o ABSP, dia 25 de novembro, como é que estão o desenho dessas eleições, então é bem legal da gente poder ir acompanhando propostas, grupos, os apoios novos que estão chegando, né? Nós tivemos uma pesquisa, Estela, divulgada recentemente, acho que essa pesquisa, ela calou fundo aí nos rumos, né, nos movimentos que nós estamos vendo. Imagina você, uma pesquisa do Instituto Ideia Big Data, que conversou com 500 colegas, uma pesquisa ampla de estado inteiro, e ali acho que as respostas eram concordo plenamente, concordo, discordo e não quero, e para a gente ter uma ideia desse sentimento de mudança, né, esse sentimento de que a OAB precisa de uma transformação, de se reaproximar e que essa transformação deve sim ser oportunizada e liderada por mulheres nesse momento, junto com homens, né? Porque é um time misto, é como eu gosto de trabalhar, as equipes não tem que, né? As equipes são múltiplas, são mistas, o que importa é ser advogado militante, né? O que importa é ser advogado que conhece ali o dia a dia da nossa profissão e, portanto, pode entender os anseios da nossa profissão. Mas veja que 88% dos entrevistados responderam que votariam numa mulher potencialmente, e 74% estavam nessa gama do concordo, que chegou a hora de termos uma mulher como presidente da nossa instituição. Então, acho que esses movimentos que nós estamos vendo, Estela, em muito, eles já dialogam com o resultado dessa primeira pesquisa que foi divulgado nos jornais aqui na semana passada. Muito bom. Dora, eu agradeço muito a sua participação aqui, porque a gente sabe que o tempo é sempre muito cruel, né? O relógio conta, corre, a agenda também, então eu agradeço bastante a sua participação no Bom Dia Café. Desejo que o seu trabalho seja bastante reconhecido, né? E principalmente que os advogados do Estado de São Paulo vão votar, né? Até porque precisa trocar. Desculpa, eu nem sei quem é o presidente da OAB hoje no Estado de São Paulo, mas não querer... O que é grave. Não querer, não participar de votação online, não aceitar a votação online para o Estado de São Paulo, é o fim da picada, né? É o fim da picada. Eu vou me despedir, porque eu me lembro de um caso fantástico que eu trabalhei anos atrás, aí em São Carlos. Criminalista nunca revela cliente, mas São Carlos é um polo de inovação, né? É um polo de incubadoras.
meu sobrinho mais velho, que se formou aí em São Carlos, nunca mais quis voltar para a vida da cidade grande, um apaixonado por São Carlos, mas dizer que essa realidade da inovação, da tecnologia, aí não adianta a gente negar o que tem pela frente, né? Realmente é isso. Vamos estar antenados numa UAB mais plural e mais representativa. Foi um prazer conversar com você, viu, Estela? Obrigada e bom dia aí a todos. Bom dia, querida. Obrigada. Vai tomar seu café, hein? Que ninguém fica... O dia não passa legal sem um cafezinho. Obrigada, querida. O Bom Dia Café está à disposição. Se você quiser voltar para passar mais notícias ou alguma informação, a gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, bem. Tchau, obrigada.